Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo, estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim, estamos aqui para cooperarmos. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ela expressa a vontade de Deus. E ignorar a Bíblia é ignorar esta vontade. Disse certo teólogo que a Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando como homem. É Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Milhões de pessoas estão buscando uma voz de autoridade que mereça confiança. A Bíblia Sagrada é a voz que todos precisam ouvir. É na Bíblia que encontramos as respostas às perguntas fundamentais da vida. De onde vim? Por que estou aqui? E qual o propósito da minha existência? A Bíblia sempre será o maior best-seller para toda a humanidade. De acordo com o livro dos Guinness Records, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas por todo mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando lemos esta palavra de Deus, enchemos o nosso coração de esperança e de amor. Estudar a bibliologia, que é a doutrina que estuda a Bíblia em seus aspectos e observações gerais, primeiro, estudaremos a sua leitura, estudaremos o seu estudo, estudaremos a sua estrutura, estudaremos a sua divisão em livros, capítulos e versículos, estudaremos a sua classificação, estudaremos as suas particularidades, estudaremos o seu tema central, estudaremos também a sua tradução e a sua preservação. Estudaremos também na bibliologia sua história e cronologia. Estudaremos também na bibliologia sua formação, estudaremos sua autoridade como um livro divino inspirado por Deus. Estudaremos também a sua autenticidade como palavra de Deus. Estudaremos também sua infabilidade. Na bibliologia estudaremos também sua integridade e também estudaremos a sua veracidade. A bibliologia, por ser uma matéria vasta no seu conteúdo, comigo. A verdadeira teologia é extraída da Bíblia Sagrada. No âmbito teológico, a bibliologia está agrupada dentro da teologia sistemática ou dentro da teologia bíblica. A teologia sistemática pretende edificar uma ciência ou uma ordem a partir da revelação bíblica com base no fato dela ser a palavra de Deus. É como uma cirurgia deve proceder com base na crença da existência de um corpo mortal. Da mesma forma, é a teologia sistemática. Deve proceder na crença em que a Bíblia e todas as suas partes é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus aos homens. Embora a palavra Bíblia significa livros, a Bíblia distingue como um livro supremo, incomparável. Ela ultrapassa todos os outros livros, primeiro, quanto à sua autoridade, segundo, antiguidade, terceiro, literatura, quarto, a sua
popularidade, mas a sua suprema peculiaridade se vê no fato de revelar a verdade referente ao Deus infinito, à santidade infinita, ao pecado infinito e também à redenção infinita. Podemos, portanto, concluir racionalmente que a Bíblia é infinita em si mesma, como tal, prova ser, pois nenhuma mente humana conseguiu compreender inteiramente a sua mensagem ou medir seus valores. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deus é amor, João 4, 8. Ou Deus é luz. Afirmamos que a Bíblia reivindica que nos pergaminhos originais cada sentença, cada palavra, cada linha, cada sinal, cada ponto, cada golpe de pena, cada vírgula ou cada título foram ali colocados em completa concordância com o propósito da vontade de Deus. Assim, o Deus onipotente, presente e onisciente, fez com que essa mensagem fosse de forma como uma exata reprodução da sua palavra. O texto original não é só divino quanto à sua origem, como também infinitamente perfeito quanto à sua forma. Portanto, é necessário e racional que o livro de Deus, o livro que leva o seu nome, o autor, que traz as suas revelações e a disciplina do céu para a terra, seja de forma ou em sua forma original, inerrante em todas as suas partes. Ela é chamada de Escrituras Sagradas por sua eminência. João capítulo de número 7, versículo de número 42. João capítulo 5, versículo de número 39 e também 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 15. A origem sobrenatural da Bíblia. A Bíblia é um fenômeno só explicável de uma forma. Ela é a palavra de Deus. Ela não é o tipo do livro que o homem escrevia se pudesse, ou que poderia escrever se quisesse. O livro de Deus. Com este título eu quero chamar a sua atenção para a reivindicação que a Bíblia apresenta, que é a mensagem de Deus ao homem, e não uma mensagem do homem a outros homens. A Bíblia declara que é teocêntrica, significa teos, Deus, mais cêntrico, centro, que afirma estar Deus no centro de tudo, que enxerga Deus como centro de tudo, como o ponto para onde tudo se converge. É a doutrina que considera Deus como centro de tudo. Na Bíblia, Deus é apresentado como o Criador, o Senhor de tudo. É a revelação de cada coisa. E cada coisa está sujeita a Ele. Na Bíblia, Deus é apresentado como Criador e Senhor de tudo. Cada palavra da Bíblia é resultado de sublimes declarações, como esta: não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 23. E novamente, tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra, Senhor. E o reino tu exaltastes por chefe sobre todos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Senhor dos compassivos, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. Portanto, literalmente, desta palavra Bíblia, surgiram os derivados bibliologia, bibliografia, biblioteca, etc. O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez cerca do ano 400 depois de Cristo por um grande homem de Deus chamado João Crisóstomo, patriarca da igreja de Constantinopla, conhecido pregador da sua época, chamado de Boca de Ouro.
A Bíblia é um livro antigo. Os livros antigos tinham uma forma de rolo. Jeremias capítulo 36, versículo 2. Eram feitos de papiro ou pergaminho. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados do Oriente, cuja entrecasca servia para a escrita. O pergaminho é uma pele de animal curtida. Seu uso é mais recente que o papiro. Vem desde os primórdios da era cristã, apesar de já ser conhecido antes. E também é mencionado na Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. A Bíblia foi originalmente escrita em rolos, em forma de rolos, sendo cada livro um rolo. Assim vemos que, a princípio, os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros como temos hoje em dia na nossa Bíblia. O que tornou isso possível foi a invenção do papel do século II pelos chineses, bem como a prensa de tipo móveis em 1450 d.C. por Gutenberg, tipógrafo alemão. Até então era tudo manuscrito pelos escribas, de modo bem mais lento. Ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas judaicas. Classificação da bibliologia dentro da teologia. A bibliologia é uma matéria de grande importância dentro da teologia. É como um carro-chefe que puxa as demais matérias. A mãe da teologia é a Bíblia, pois todas as outras verdades teológicas são extraídas deste livro. O próprio Deus é que é o pai da teologia e é revelado na bibliologia como autor da Bíblia. A teologia está classificada em 5 principais departamentos. Primeiro, teologia exegética. Este departamento da teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras Sagradas, mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foram escritas a Bíblia, decifrando as dificuldades da interpretação, como no caso da hermenêutica sagrada, por exemplo, que vamos estudar separadamente aqui como disciplina. Segunda é a teologia histórica. Esta teologia, ela traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da igreja, como, por exemplo, a história do cristianismo. Terceiro, teologia dogmática. Esta teologia estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresentasse nos credos da igreja, como, por exemplo, a teologia arminiana, a teologia calvinista, luterana e outras mais. Quarto, teologia bíblica. Esta teologia traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira que cada escritor apresenta as doutrinas importantes, como, por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento e a teologia do Pentateuco, etc. Quinto, teologia sistemática. Neste ramo da teologia sistemática, este ensino bíblico ele é concernente a Deus, os homens, são agrupados em tópicos de acordo com um sistema definido, como, por exemplo, bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, armatiologia, soteriologia, eclesiologia, angelologia e escatologia bíblica. Por exemplo, esta matéria que estamos estudando aqui, por exemplo, é uma combinação de teologia sistemática e teologia bíblica. A Bíblia como um livro. A Bíblia é um livro antigo quanto à sua formação, mas é um livro moderno quanto à sua mensagem. Os livros antigos tinham sua forma de rolo e a Bíblia foi originalmente escrita de forma de rolo. A palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros ou livro por excelência. O material empregado originalmente usado pela Bíblia foi o papiro. A princípio, o material gráfico empregado na Bíblia foi o papiro. O papiro é uma planta aquática que crescia junto a rios e lagos
banhados no Oriente, cuja entrecasca servia para escrever. As tiras extraídas do papiro eram colocadas uma sobre a outra até formarem um rolo. O papiro é conhecido em algumas versões da Bíblia Sagrada como juncos. Êxodo capítulo 2, versículo 3, e também Isaías capítulo 18, 2, Jó capítulo 8, versículo 11. E é da palavra papiro que deriva a palavra papel, inventada pelos chineses no século II. Porém, o uso do papiro como material gráfico é desde o ano 3000 a.C. Porém, com o passar do tempo, surgiu um outro material gráfico melhor que o papiro, conhecido como pergaminho, que era feito de peles de animais curtidas e polidas. Seu uso vem desde os primórdios da idade cristã. O pergaminho é mencionado na Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Antigamente, cada livro da Bíblia era um rolo de pergaminho ou um rolo de papiro. Então, você imagina aí 66 livros, eram aproximadamente 66 pergaminhos ou 66 papiros. A diferença do que nós temos hoje com essa linda Bíblia em um volume único. Então, essa coleção de pequenos livros nos ajuda hoje a entender melhor as Sagradas Escrituras. Jesus leu na sinagoga de Nazaré provavelmente um rolo de pergaminho do profeta Isaías. E ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos de pergaminhos das Sagradas Escrituras hebraicas continuam sendo lidos e usados nas sinagogas judaicas. O autor da Bíblia. Deus é o próprio autor da Bíblia. O intérprete é o Espírito Santo. E o tema central e o coração da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que o homem quer saber espiritualmente de Deus, sua redenção, sua conduta cristã, sua felicidade eterna, está revelada nas Escrituras. Deus não tem outra revelação escrita além da Bíblia. Tudo que Deus tem para o homem, requer do homem, está na Bíblia. Jesus é a palavra viva que está nos céus, enquanto a Bíblia é a palavra de Deus que está na terra de forma escrita para nós. Nomes canônicos da Bíblia. A Bíblia dá a si mesmo seus nomes inspirados. Eu menciono aqui para vocês 6 nomes inspirados por Deus. Primeiro, Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 21, versículo 42. Segundo, Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 2. Terceiro, Livro do Senhor, Isaías capítulo 34, versículo 16. Quarto, a Palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 16. 5. Os Oráculos de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 2. E sexto, o Livro da Lei, segundo Crônicas capítulo 34, versículo de número 15. O tema central da Bíblia. Cristo é o centro e o coração da Bíblia. O Antigo Testamento descreve uma nação. O Novo Testamento descreve um homem. O Antigo Testamento descreve um Deus nutrindo a nação de Israel, para que o Novo Testamento descrevesse e desse ao mundo o homem que mudou a história da humanidade. Cristo é o centro e o âmago da Bíblia. Cristo é o centro e o âmago da história. Cristo é o centro e o âmago das nossas vidas. Em cada livro, do Gênesis ao Apocalipse, Cristo está presente indiretamente ou diretamente através das suas aparições sob diferentes nomes, como vamos estudar posteriormente em relação à teofania. O Antigo Testamento prepara o cenário para o aparecimento de Cristo, enquanto que o Novo Testamento descreve como foi este aparecimento. Todo o Antigo Testamento fala da sua preparação. Os Evangelhos falam da sua manifestação. O livro de Atos dos Apóstolos falam da sua propagação. As epístolas falam da sua explanação, de sua mensagem, enquanto o Apocalipse fala da consumação de sua obra. A estrutura da Bíblia.
A Bíblia divide-se em duas partes principais, como é do conhecimento de todos, o Antigo e Novo Testamento. A Bíblia tem, ao todo, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versículos, 592.439 palavras e 2.728.100 letras. A palavra testamento usada no hebraico é berith, que significa concerto, aliança. Sendo assim, o Antigo Testamento chama-se Antigo Concerto ou Antiga Aliança. O título Antigo Testamento foi primeiramente empregado por Tertuliano em 160 a 220 depois de Cristo e Orígenes em 185 a 254 depois de Cristo. Jesus aprovou as escrituras do Antigo Testamento chamando-as de Palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 13. Leu as escrituras em Lucas capítulo 4, versículo 16 e 20. Ensinou as escrituras em Lucas capítulo 24, versículo 27. Cumpriu as escrituras em Lucas capítulo 24, versículo 44, ou seja, chamou as escrituras de verdade. João capítulo 17, versículo 17, e declarou que os escritos de Davi foi pelo Espírito Santo. Marcos capítulo 12, versículo 35 e 36. A classificação dos livros do Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento são classificados em 4 grupos. Lei, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta é a primeira divisão, também conhecida como Pentateuco. História, são 12 livros: Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Dramatizam a história de Israel no período teocrático sob os juízos, no período monárquico sob os reis e no período pós-cativeiro sob Esdras e Neemias. Poesia, são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São também conhecidos como poéticos ou devocionais, por conter um drama poético, Jó, poesia lírica, Salmos, didática poética, Provérbios, idílios poéticos, Cantares, didática filosófica, Eclesiastes. Profecia, são 17 livros, subdividido em profetas menores e profetas maiores. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros proféticos são um complemento dos livros históricos, pois todos os profetas tiveram seu campo de atuação nos períodos monárquicos e pós-exílio da história de Israel. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras e 838.380 letras. Foi escrito originalmente em língua grega, não o grego clássico falado pelos eruditos, mas o grego koiné, falado pelo povo comum. Neste caso aqui, o termo testamento vem do original grego diatek, o mesmo que concerto, enquanto no Antigo Testamento, o Antigo Concerto, o Novo Testamento é o Novo Concerto selado, não mais pelo sangue de animais, conforme está escrito em Êxodo capítulo 24, versículo 8, mas sim selado pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Marcos capítulo 14, versículo 24 e Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 15. E também é um sangue superior. Biografia, são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Descrevem a vida terrena de Jesus e seu glorioso ministério. História, um livro. Um livro
que é chamado de Atos dos Apóstolos. Estuda a história da igreja primitiva, dos apóstolos, do avanço do cristianismo através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. São 21 epístolas, subdivididas em 2 principais grupos. Primeiro, epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, sendo ao todo 13 epístolas endereçadas a igrejas e a indivíduos. Epístolas universais, Hebreus, dirigida aos cristãos hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas, dirigida aos cristãos em geral. E Profecia, um livro que fecha toda a Bíblia, chamado Apocalipse, que encerra a Bíblia com chave de ouro, descrevendo a consumação e a obra de Cristo e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. O canon da Bíblia Sagrada. Canon, ou Escrituras Canônicas, é uma coleção completa dos livros inspirados ou divinamente inspirados por Deus, que constitui a Bíblia. Canon é uma palavra grega que significa vara reta de medir. Como a régua serve para medir, assim o sentido religioso tem um sentido de regra, de escrita de fé. Realmente, para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Através dela, da Bíblia, medimos a nossa fé, medimos a nossa santidade e medimos também a nossa conduta cristã. O termo canon foi empregado primeiramente por Orígenes, 185 a 254 d.C., professor da Escola Teológica de Alexandria, para diferenciar os livros canônicos dos livros apócrifos. O canon do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais de 1046 anos. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta do ano 1491 a.C. Esdras escreveu as últimas palavras do Antigo Testamento por volta do ano 445 a.C. O último escritor do Antigo Testamento foi Malaquias, porém Esdras, na qualidade de sacerdote escriba, foi o encarregado de completar e organizar o canon sagrado. O canon do Novo Testamento. Os 27 livros canônicos do Novo Testamento foram aqueles que vieram a ser reconhecidos pela Igreja como escritos genuínos, autênticos, de autoridade apostólica. Bom, o verdadeiro critério da canonicidade é a inspiração, de forma que já nos dias dos apóstolos, sob a supervisão deles, começaram a ser feitas as relações, ou seja, as coleções de seus escritos para as igrejas, os quais eram colocadas ao lado das escrituras canônicas do Antigo Testamento, tendo a mesma autenticidade como a inspirada palavra de Deus. Os livros do Novo Testamento que primeiro apareceram foram Mateus, Tiago e Hebreus, na Palestina, João, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Filemão, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse na Ásia Menor, 1 e 2 Coríntios e Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Lucas na Grécia e Tito em Creta. Marcos, Romanos e Atos em Roma, enquanto o canon do Antigo Testamento levou 1046 anos, de 1491 a 445 a.C., para se formar, o Novo Testamento levou apenas 96 anos para concluir o seu canon. Os evangelhos foram escritos em 60 a 65 d.C. As epístolas paulinas foram escritas entre 52 a 67 d.C. As epístolas gerais de Hebreus a Judas entre 68 a 90 d.C. O último livro canônico, o Apocalipse, foi escrito no ano 96 d.C. Porém, a canonicidade desses 27 livros no Novo Testamento só veio ser reconhecidos oficialmente no Concílio de Cartago em 397 d.C. A cronologia canônica dos dois testamentos.
Somando os 1046 anos gastos para completar o cânon do Antigo Testamento, mais 96 anos gastos para completar o cânon do Novo Testamento, dá um total de 1142 anos, que foi o tempo gasto para completar a formação do cânon dos dois testamentos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Porém, somando os 1142 anos mais 400 anos do período interbíblico, dá um total de 1542 anos. Portanto, os 66 livros canônicos de nossa Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens inspirados por Deus, sendo eles príncipes, legisladores, estadistas, profetas, chefes de estados, general, reis e poetas, sacerdotes, pecuaristas, funcionário público, médicos, eruditos, teólogos, etc., em um período de 16 séculos. Resumo da canonicidade sagrada. Por canonicidade das Sagradas Escrituras, queremos dizer que, de acordo com os padrões determinados fixos, os livros incluídos nelas são considerados partes integrantes de uma revelação à fé e à prática. A derivação do vocábulo grego canon surgiu da palavra canon, que provavelmente tem sua raiz na palavra hebraica canon. A canonização de um livro sagrado importava em dois aspectos principais: o reconhecimento do que seu ensino era e tinha o sentido especial divino, a consequente atribuição ao livro pela comunidade ou seus guias de autoridade religiosa. Os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido, oculto. No sentido religioso, significa espúrio, não genuíno. Nas Bíblias de edição católica, existe 73 livros. Este acréscimo de 7 livros em relação às Bíblias da edição evangélica foi aprovada por volta do ano de 1546 no Concílio de Trento. Todos estes livros acrescentados são chamados de apócrifos, isto é, não inspirados por Deus. Se deve ao fato os mesmos serem incluídos na Bíblia após o encerramento do cânon sagrado. Devemos temer as palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, quando ele adverte sobre o perigo de se acrescentar alguma coisa ao livro sagrado. A recomendação não é acrescentar nem diminuir nenhuma palavra, sequer, enquanto menos um livro ou vários livros assim. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.